Queridos irmãos e irmãs, hoje, depois de tantas celebrações belíssimas, que nós tivemos ao longo desses dias, agora nós somos chamados nesse tempo comum a vivenciar, tudo aquilo que nós aprendemos. Ou seja, se no dia da ascensão nós vimos que Jesus sobe aos céus, está sentado à direita do Pai, mas que está no meio de nós, porque Ele é onipresente. Nós vimos também que o Espírito Santo desce e vem sobre a igreja, nos dá força na nossa caminhada, nos ajuda com os dons e que nós precisamos colocar em prática. Isso celebramos no Pentecostes. Depois, celebrando a Santíssima Trindade, nós vimos então esse Deus que é Trindade e amor, esse amor de Deus que é um amor que nos recria. Depois o amor de Jesus, que é um amor que nos salva. O amor do Espírito Santo, que é o amor que nos santifica. E depois finalizamos com a celebração de Corpus Christi, na quinta-feira agora, em que nós celebramos a Eucaristia, a presença de Jesus no meio de nós, no pão e no vinho. Ele que nos deixou para que nós pudéssemos nos alimentar dele. Ele é o nosso alimento espiritual e ao mesmo tempo vivenciar em nosso meio a comunhão. Então, quantas coisas bonitas nós celebramos. E agora, nesse tempo comum, esse tempo nos convida a refletir sobre o espírito com que estamos vivendo a nossa fé, a nossa religião. Nós somos Igreja Católica, Apostólica, Romana. Como eu vivo isso? Como que eu estou sendo um verdadeiro católico? Porque quando a gente fala católico, muitas vezes no mundo aí tem um sentido de relaxo, católico é tudo relaxado, faz de qualquer jeito. E nós precisamos então tirar esse estigma de nós. Precisamos fazer as coisas certo. A palavra de Deus nos impele a isso. Por isso que vai nos lembrar de algo muito importante aqui, tanto a primeira leitura do livro de Oséias. Eu quero mais amor, mais misericórdia do que sacrifício. E Jesus Cristo falou isso para os fariseus. Eu quero de vocês mais amor do que sacrifício. Bom, o que é sacrifício? Vocês já pararam para tentar estudar essa palavra? Se a gente for olhar mesmo essa palavra, é uma palavra que ela tem um sentido meio negativo, Alguém pede para você fazer algo que você não quer, ou que você não gosta, aí você precisa fazer, você fala, eu vou fazer um sacrifício. Você não fala assim? É assim que nós falamos? Vou fazer um sacrifício. Não queria não, mas vou fazer. Então muitas vezes essa palavra tem esse sentido negativo. Mas o que é mesmo sacrifício? Se você pegar no dicionário, ou for lá no tradutor do Google, escreve a palavra sacrifício, significado. Na verdade é uma junção de duas palavras. Sacer, sacro, quer dizer algo sagrado. Tudo que é sacro vem de Deus, Sagrado. Sacer, por isso que a palavra sacerdote, Então, primeiro, sacre vem de sagrado. Fício vem de facer, ou fícios, trabalho, fazer. Ou seja, um trabalho sagrado, ou fazer algo sagrado. Perceber então a palavra sacrifício significa isso, O fazer sagrado. Então é um aspecto positivo, fazer sagrado. E o que é o nosso fazer sagrado? Por exemplo, a Santa Missa é o nosso sacrifício. Nós até dizemos, receba, Senhor, por tuas mãos, este nosso sacrifício, para o nosso bem, para a glória do vosso nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Receba, o Senhor, por tuas mãos, este nosso sacrifício, para a glória do teu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebe esse sacrifício. Então é um sacrifício que Deus recebe, né? Esse fazer sagrado. Mas também não só a missa, mas os nossos terços, as nossas novenas, os nossos encontros de oração, todos são sacrifícios que nós oferecemos a Deus. Mas aqui está falando que não quer sacrifícios, como assim? Como entender essa palavra? Muitos até se aproveitam dessas leituras e falam, está vendo? Deus não quer mais que a gente reza, não quer que vai na missa. Isso daí pode usar até a Bíblia, né? Para fazer algo, dizer algo que eu penso. Então é uma leitura meia estranha aí da Bíblia, né? Mas aqui que nós temos que entender o contexto. Por que Moisés critica o povo, fala, eu quero mais amor do que sacrifícios? Porque o povo estava num iminente perigo da invasão síria. Se a gente ler direitinho lá, os sírios estavam invadindo e o povo começou a ficar com medo. E aí então o que eles fizeram? Começaram a oferecer muitos sacrifícios para poder controlar Deus, para depois cobrar de Deus. Aí o profeta vai dizer, mas isso não é certo? Como que eu vou fazer sacrifício para depois cobrar Deus? Ou seja, essa relação de troca com Deus, mercado com Deus, isso não se faz, né? E aí então ele vai dizer, você Judá, né, a terra de Judá, o vosso amor é como um orvalho da manhã. Esse sacrifício não adianta nada, é como um orvalho, vai os primeiros raios de sol, ele já se desfaz. E acrescentou então, eu desejo amor, bondade e misericórdia, bem mais do que sacrifícios e holocaustos. Aí tem que saber ler a palavra, senão a gente vai ler, não quero mais sacrifícios e holocaustos. Tem gente que inventa a palavra no meio, né? E lê o que quer. Mas aqui não está escrito que Deus não quer. Deus está falando, eu desejo amor, bondade e misericórdia, bem mais do que sacrifícios e holocaustos, né? Então está escrito direitinho. Então Deus, Ele não defende uma religião sem culto, mas Ele reprova um culto vazio de espírito. Deus quer um coração verdadeiramente em comunhão com Ele, capaz de gestos concretos de amor. O que está falando aqui? Não adianta a gente vir na missa, fazer uma missa bonita, tudo maravilhoso, depois chegar lá fora e fazer tudo ao contrário. Desprezar o irmão, não olhar na cara das pessoas, né? Começar a espalhar divisão, falar mal, provocar guerras e contendas e assim por diante. O que adiantou vir na igreja, sendo que faz tudo ao contrário? Então é isso que está criticando aqui o profeta, né? Então eu quero a misericórdia. O que é misericórdia? Significa um coração generoso, leal para com Deus. É como a compaixão, né? Sofrer com o outro. E o evangelho vai nesse rumo também, né? Mateus, ele era um pecador, né? Ele estava lá sentado na coletoria de impostos. E eu acho bonito esse trecho do evangelho. É a vocação mais rápida da história. Eu vou até reler aqui o versículo, né? Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse, segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Olha que coisa rápida, né? Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado onde? Na coletoria de impostos. Ele estava ali sentado, tinha uma mesinha cheia de moedas, porque ele era coletor de impostos, né? Ele mexia com o dinheiro ali, e dinheiro, claro, corrupto, né? Roubado, porque todo cobrador de impostos ali, ele roubava, tanto do governo quanto do povo, né? Ele era um pecador, sentado na coletoria de impostos. Jesus olhou para ele e disse, Mateus, ele, sim, Senhor.
segue-me. Ele levantou e seguiu. Não dá nem não dá nem meio versículo. Ele imediatamente seguiu. Eu fico impressionado com isso. Quando Deus chama a gente fica, né? Porque Deus chama a gente através das pessoas, né? Você está aqui hoje porque algum dia alguém te chamou. Vamos para a igreja. Deus usou essa pessoa para te chamar, né? E você disse seu sim. Deus não vai ligar no seu celular, não vai te mandar um WhatsApp, nada disso. Ele vai usar do recurso humano. Ele usou uma pessoa que te chamou. Vamos para a missa. Você veio à missa, gostou e continuou a participação, né? Você disse o seu sim. Olha que coisa interessante, né? Então Deus chama, e qual que é a nossa resposta? Então muitos já deram a sua resposta, mas muita gente fica, Senhor, espera um pouquinho, amanhã eu vou ver, vou pensar essa noite, amanhã eu dou a resposta, ou eu dou a resposta semana que vem, e tem gente que vai protelando Deus, né? E não dá a resposta dia nenhum. Gente, Deus está chamando hoje, nós temos que fazer como Mateus, levantou-se e seguiu Jesus, é hoje. Você jovem, Deus está te chamando hoje. Você adulto, você criança, é hoje que Deus está te chamando. Dê a sua resposta hoje. Não dê amanhã não, é hoje. Deus tem pressa de salvar a humanidade. Então você já foi chamado para ajudar aqui na igreja, você foi chamado para entrar numa pastoral, você foi chamado para ajudar na equipe de cântico, você foi chamado para ser padre, ser irmã, ser freira, e você vai dizendo, não, eu vou pensar um pouco mais, e vai pensando, e esse pensamento vai se estendendo, né? Nunca dá resposta para Deus, e depois quer que Deus te ajude na sua vida. Então nós temos que ser como Mateus, mesmo pecador, Jesus olhou para ele e disse, segue-me, ele o seguiu. E imediatamente ele o seguiu, e para agradecer, né, essa atenção, Mateus ofereceu um almoço na casa dele. Jesus foi, sentou-se ali à mesa, e tinha muitos pecadores, né? Nisso os fariseus chegaram e perguntaram para os discípulos, mas o vosso mestre come com pecadores? Aí Jesus ouviu e deu a resposta, quem está doente, quem está são, não precisa de médico, somente aqueles que estão doentes. Ou seja, Jesus chamou os publicanos de doentes, né? Mas quem estava doente mesmo eram os fariseus. Por quê? Iam no templo todo dia, rezavam e criticavam os pecadores, né? Então vejam só, por isso que Jesus repetiu para eles a mesma coisa que Oséias, na primeira leitura, disse ao povo, eu quero mais amor e misericórdia, mais do que sacrifícios. Vocês rezam lá no templo e não acolhem os pecadores, estão com o coração duro, não se converteram ainda. Então Jesus dá uma dura lá nos fariseus, né? Que criticavam essa atitude de Jesus Cristo. Então essas palavras de Jesus evidenciam a compaixão de Deus, né? Que acolhe também os pecadores. Então esse acolhimento que deve ter também sempre, né? Será que nós sabemos acolher as pessoas? Porque também quando a gente participa da igreja, nós podemos ter duas tentações. Primeira, ficar satisfeito com o que se pratica, né? E achamos que já está garantida a nossa salvação. Então essa é a primeira tentação. Vem, participa da missa, pronto, já fiz a minha parte, acabou, né? Essa é a primeira tentação. A segunda tentação, você considerar-se o melhor e começar a excluir as outras pessoas. Eu agora estou aqui nessa pastoral, estou ajudando aqui, agora os outros que se virem, começa a excluir as pessoas. E não é assim, né? Nós devemos ter um espaço para acolher as pessoas. A igreja deve ser o lugar do acolhimento. Será que nós estamos sabendo acolher?
Aqueles fariseus não acolheram de jeito nenhum. Aliás, expulsavam as pessoas da comunidade, né? Nós, como cristãos, nós nunca podemos ter a atitude de expulsar, mas sempre de acolher. Assim como Jesus acolhia os pecadores, ia na casa deles, comia com eles, e eles se convertiam, né? Assim também nós como igreja. Então, a pergunta de hoje é: como que a missa, a minha participação tanto na missa, nas novenas, nos encontros, nas pastorais, como que isso está ajudando no meu processo de conversão? Será que eu estou melhorando a cada dia? Se o meu coração ainda continua duro, né, desprezando as pessoas, eu preciso mudar. Eu preciso mudar e eu tenho que fazer com que a palavra de Deus, nas celebrações, nas missas, nos encontros, quebre esse meu coração de pedra, para que eu comece a enxergar melhor as pessoas, mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas dificuldades. Vamos hoje então nessa Santa Missa pedir ao Senhor que abra o nosso coração, que nós tenhamos mais acolhimento, que o nosso sacrifício, a nossa missa, e a gente capricha, reza bonito, gostoso, para que realmente o nosso coração saia daqui fortalecido, né? Abençoado, para que assim possamos chamar mais pessoas para sentir essa alegria do acolhimento. Então peçamos ao Senhor que nos fortaleça nessa nossa caminhada.